Bom, aqui nós temos a aula 32, 1/6/2020, que nós vamos explicar as equações trigonométricas simples e vamos trabalhar também as fórmulas de adição e subtração de ângulos ou arcos. Bom, aqui no primeiro exemplo que eu coloquei para explicar o desenvolvimento de uma equação trigonométrica, nós colocamos aqui os possíveis valores de x para que o cosseno de x seja raiz de 2 sobre 2. Intervalo de 0 grau até 360 graus. Deixa eu acrescentar aqui um detalhezinho que eu tinha esquecido, mais ou menos raiz de 2 para bater com o que foi feito. Bom, quando a gente vai desenvolver uma equação trigonométrica, nós temos de observar em que intervalo nós queremos identificar essa solução. Então, aqui nós temos o intervalo que vai de 0 a 360. Então, vai de 0 grau a 360 graus. Então, nós temos aqui uma resposta em cada quadrante. Então, nós temos determinados valores para x, que representa o ângulo dessa razão, que vai dar raiz de 2 sobre 2 positivo, ou raiz de 2 sobre 2 negativo. Eu tinha colocado só o positivo e tinha trabalhado como se eu tivesse colocado positivo e negativo. Por isso que eu tive de acrescentar o sinalzinho de mais ou menos aqui, porque senão o meu desenvolvimento ia sobrar aqui 2 quadrantes. Bom, então antes da gente desenvolver, é interessante a gente observar em qual quadrante que eu quero o resultado. Então, quando fala que o x tem de ser maior ou igual a zero e x menor que 360 graus, então significa que nós vamos pegar todo o ciclo trigonométrico. Então, nós vamos ter resposta no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Como que eu faço para identificar o valor de x no primeiro quadrante? Então, através da tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o cosseno da raiz de 2 sobre 2, quando o ângulo for 45 graus. Então, nós identificamos aí o valor de x no primeiro quadrante. A gente está trabalhando com a razão cosseno. O cosseno é a projeção do ponto sobre o eixo x. Quando nós pegamos lá no segundo quadrante, a relação utilizada é 180 menos alfa, que também pode ser utilizado π menos alfa, quando estiver trabalhando em radianos, em π radianos. Então, no segundo quadrante, utilizando a relação que nós já conhecemos, 180 menos alfa. Acontece que o valor de alfa é o ângulo encontrado no primeiro quadrante, que no caso aqui foi 45 graus. Então, o valor de x no segundo quadrante é só fazer 180 menos 45, que dá 135 graus. Então, o cosseno de 135 graus vai ser o mesmo cosseno de 45, só porque vai ser negativo. Daí a importância do sinal de mais e menos. Então, se eu não tivesse colocado mais ou menos, tivesse colocado só o positivo como estava antes, então eu ia desconsiderar o valor de x no segundo quadrante e o valor de x no terceiro quadrante. Como eu tinha resolvido como se fosse mais ou menos, por isso que eu acrescentei o mais ou menos aqui para ficar certo com o desenvolvimento. Partindo para o terceiro quadrante, lá no terceiro quadrante é 180 mais alfa, ou então π mais alfa. Então, no terceiro quadrante vai ficar 180 mais o valor de alfa, que é 45. Então, 180 mais 45, 225 graus. Com isso, nós identificamos o valor de x para a razão cosseno de x ser menos raiz de 2 sobre 2, que é um ângulo de 225 graus. Então, é a projeção do ponto sobre o eixo x. Também dá um resultado negativo. Já no quarto quadrante, nós temos 360 menos alfa ou 2π menos alfa.
Como o intervalo foi dado em graus, então nós vamos trabalhar em graus. Se tivesse dado em radiano, o resultado seria em radianos. Então, no quarto quadrante, 360 menos alfa igual. O alfa a gente encontrou que é 45 graus. Então, 360 menos 45, 315. Então, nós temos aí no quarto quadrante o ângulo 315, que é a razão cosseno da raiz de 2 sobre 2 também. Ah, professor, mas são somente os 4 valores? Sim, nesse caso aqui sim, porque pede o valor de x compreendido entre 0 e 360. Então, nós trabalhamos de 0 grau a 360 graus, identificando um ângulo em cada quadrante. Então, acabamos de resolver a equação trigonométrica, cosseno de x mais ou menos aí de 2 sobre 2, onde o conjunto de solução vai ser 45 graus, que é do primeiro quadrante, 135 graus, que é do segundo quadrante, 225 graus, que é do terceiro quadrante, e 315 graus, que é do quarto quadrante. Se desconsiderar o sinalzinho de menos, eu teria 2 respostas. Seria somente 45 e 315. Se tivesse só menos, eu teria 2 respostas, que seria 135 e 225. Mas aqui nós temos mais ou menos, então envolve todo o ciclo trigonométrico. O conjunto de solução vai ser 45, 135, 225 e 315 graus. Bom, e nós falamos das equações trigonométricas. Na lista de exercícios que segue, vocês vão resolver, tem algumas equações para ser trabalhada. E a linha de raciocínio é a mesma que nós usamos aqui nesse exemplo. Mas na mesma lista de exercícios, vem aí as formas de adição e subtração de ângulos ou arcos. São regras que nós vamos utilizar para desenvolver caindo em ângulos notáveis. Então, a primeira formulazinha da soma de arcos ou de ângulos, nós temos seno de A mais B. Temos o seno de A menos B, temos o cosseno de A mais B, o cosseno de A menos B, a tangente de A mais B e a tangente de A menos B. É muita regrinha. De começo a gente vai dando uma olhadinha nas fórmulas, com o tempo a gente vai decorando essas regras. Porque quando vocês for fazer uma prova externa, por exemplo, não vai aparecer essas regras para vocês só copiar e aplicar. O difícil é memorizar, mas fazer aplicação é bem tranquilo. Então, no primeiro exemplo que eu coloquei aqui, pediu o seno de 75. Sem consultar uma tabela trigonométrica, nós não sabemos e nem temos a obrigação de saber qual é o seno de 75 direto. Então, nós conhecemos e aprendemos e memorizamos as razões dos ângulos notáveis, que é 0, 30, 45, 60 e 90. E aprendemos também a fazer redução ao primeiro quadrante, caso os ângulos sejam do segundo, terceiro ou do quarto quadrante. Vimos também as razões sobre os eixos x e y, onde nós colocamos os pares ordenados. Então, nesse caso aqui, como nós sabemos que 75 graus pode ser representado por 45 mais 30, então, em vez de fazer seno de 75, nós colocamos seno de 45 mais 30. Aplicando a regrinha que está lá em cima, o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A, representa o seno de A mais B. Então, nós fizemos a substituição na fórmula. Aqui o A ficou sendo 45 graus e o B 30. Porque se perde o seno de 75, 45 é notável e 30 é notável, os dois juntos dão o 75, foi pedido lá no enunciado da questão. Aplicando a regra, ficou seno de 45 vezes o cosseno de 30, mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Substituímos conforme tá a formulazinha que eu coloquei para vocês aí. Acontece que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 é meio e o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 da raiz de 6, 2 vezes 2, 4.
1 vezes raiz de 2 e 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui uma soma de frações de mesmo denominador. O denominador é 4. Então, nós conservamos o denominador 4 e somamos os numeradores, raiz de 6 mais raiz de 2. Então, ficou raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. A segunda regra, então eu passei a regra e passei um exemplo prático e simples para desenvolver. Lá na lista de exercícios vocês vão encontrar exercício semelhante a esse. Aqui na fórmula 2, em vez de ser seno de A mais B, nós temos seno de A menos B. A regra é seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Então, seno de 15 graus, seno da diferença, não conhecemos, é um ângulo intermediário. Memorizamos as regras dos ângulos notáveis. Então, o que nós fizemos? Seno de 45 menos 30, que vai representar os 15 graus, que vai ficar seno de 45 vezes cosseno de 30, menos seno de 30 vezes cosseno de 45, aplicando a formulazinha. Lembrando que o 45 está representando o A e o 30 está representando o B. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 e 2 vezes 2, 4. Subtrações de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. Não dá para subtrair, deixa indicado. Então, nós explicamos em uma segunda fórmula e colocamos um exemplo prático para vocês entenderem a aplicação dessa fórmula. Depois nós temos aí a terceira regra, que é cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Utilizando o mesmo valor 75 para representar a soma 45 mais 30, que representa o 75, aplicando a regra vai ficar cosseno de 45 vezes cosseno de 30, menos o seno de 45 vezes o seno de 30. O 45 representa o A e o 30 representa o B. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 meio. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Subtração de fração com denominadores iguais. Conserva o denominador, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Resultado final. Não dá para simplificar, deixa indicado. Quarta regra, cosseno da diferença. Cosseno de A menos B é igual cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Foi colocado o cosseno de 15 graus como exemplo, que podemos representar por 45 menos 30, sempre utilizando ângulos notáveis. Então, ficou o cosseno de 45, aplicando a fórmula, vezes o cosseno de 30, mais o seno de 45 vezes o seno de 30. Aí vocês vão questionar, mas é menos, por que ficou mais? Faz parte da regra. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 meio. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Soma de frações de mesmo denominador. Conserva o denominador, raiz de 6 mais raiz de 2. Aqui nós temos, além da razão seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, nós temos a tangente de A mais B e a tangente de A menos B. Eu coloquei só a fórmula, não coloquei exemplo, que é a mesma coisa. Então, vai ficar a tangente de A mais B igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Poderia ter utilizado os mesmos exemplos práticos para representar essas duas regras.
Mas como é bem simples, é só fazer substituição e resolver. Para não estender muito a explicação, eu deixei as duas regrinhas que vocês vão utilizar na lista de exercícios que vem na sequência dessa explicação. Então é isso aí, nós vamos assistir o vídeo, prestar atenção direitinho no que foi explicado e baseado nessas regras que nós explicamos e explicamos também as equações trigonométricas, eu tenho certeza que vocês são capazes de resolver a lista de exercícios sem nenhum problema. Bom trabalho!